Atos capítulo 27, deixa aberto aí, por favor. Eu estou tentando assim, ficar em paz de espírito, amém? Eu creio que você também está tentando. Pela fé nós precisamos disso. Porque se eu perguntar para você se você teve um dia muito bom, é provável que a maioria de nós não vai dizer que foi muito bom, amém? Talvez até possa dizer o contrário, sim ou não? Alguns vão falar que foi bom, outros podem falar que foi mais ou menos, outros vão dizer que foi ruim, outros vão dizer que foi cansativo, outros vão pensar que é o seguinte: nossa, só faltou pisar no meu pescoço e me matar hoje. Sim ou não? Isso depende do ponto de vista que a gente olha as coisas. A pastora Eva no domingo, ela falou uma frase interessante. Eu tô pegando a frase dos outros e estou postando delas. Depois ninguém pode requerer o cachê dela, tá certo? Mas essa eu não postei ainda não. A pastora Eva disse um negócio seguinte: ela falou que tribulação não é ruim. Sim ou não? Quem lembra disso? Depende do olhar que você tem para ela, não é isso? Aí eu já mudei a frase dela um pouquinho. Eu coloquei assim: tribulação não é ruim, tribulação é necessário. Sim ou não? Porque é necessário que nós passamos por algumas tribulações, porque a tribulação produz o quê? Perseverança. Perseverança, experiência e esperança. E aí quando fala de esperança, fala que nós precisamos esperar nela por causa de uma palavra chamada amor. Amém? E eu fiquei meditando nesse negócio de domingo para cá, e eu fiquei pensando, aí Jesus é tão lindo, tão bom, que Ele te coloca algumas tribulações para saber se isso é necessário ou se isso é ruim. Amém? Eu passei uns negocinhos ontem, hoje. Sabe quando dá vontade de pensar assim: não, eu não mereço isso. Já passou por isso ou não? Já ou não? Você virar para Deus e falar: Deus, eu não mereço isso. Quem falou que você não merece? E pior ainda, você falar para Deus: Deus, eu não mereço. Eu tenho que falar, sabe? Porque tem que pôr para fora, né? Eu já sarei, eu que cheguei aqui na igreja, eu sarei. Interessante, né? Então o Senhor, Ele sabe a forma de nos processar. Amém? Vou usar esse termo. O processador de fruta foi feito para processar fruta, sim ou não? Não foi para processar madeira, sim ou não? Existe o processamento da madeira lá na serralheria, certo? Sim ou não? E existe o processo de Deus em nós. Deus sabe a maneira de nos processar para gerar em nós algo bom. Só que esse processo de Deus, ele não começa do lado bom, ele começa do lado difícil, que são as tribulações. E diante das tribulações a gente começa a criar algumas coisas. A gente quer tentar resolver no lugar de Deus, sim ou não? Já aconteceu de você pegar um caminho, aí você está no caminho, de repente surge uma estrada, e você pega essa estrada, eu não vou falar de direção hoje não, tá? Vou falar de outra coisa. Aí você andou, voltou e deu no mesmo caminho. Isso é bom na estrada de fazenda, é ou não? Você entendeu o que eu falei? Aconteceu isso comigo um dia. A última vez que fui lá na Irmã Neta, eu dei uma perdida no caminho, sabe? Porque 2 vezes que eu fui lá, a primeira vez eu fui atrás da pastora Eva, a segunda vez
eu fui sem ninguém na minha frente. Eu até que sou bom de estrada, não sou ruim. E aí eu fui seguir o rastro do carro do pastor Elton. Ele foi um dia à noite, eu fui no outro dia de manhã. Aí chegou num momento da estrada que eu fiquei em dúvida, que a estrada faz assim lá. Só que eu entrei antes um pouquinho. Eu olhei no chão assim, mas esse rastro aqui é do pneu do carro do pastor Elton. Eu vou nele. Investigador. Eu olhei, não, é assim, é o modelo do pneu. E eu fui. Andei uns 2 quilômetros assim para baixo errado. Aí eu rodeei assim uma lavoura assim, rodeei e voltei do mesmo lugar. Falei, tá errado esse trem, o caminho não é esse. E quando você faz isso, o que acontece? Qual que é o processo que você passa? Pode ficar sem gasolina, pode. Meu carro anda sempre com o tanque mais cheio, então a gasolina faltou. Mas você perde tempo, não é? Você gasta mais combustível. Às vezes você fica impaciente. Às vezes você fica ansioso, porque você começa a andar e parece que esse negócio não é onde você quer ir. Sim ou não? Aí você perde tempo. Você anda para o lugar que você não precisa andar. Isso gera em você algumas coisas desconfortáveis. Além de você receber talvez algumas críticas para inteirar o pacote. Ah não, esse processador não presta, processa só um pouco do alimento. Tem hora que a gente olha para Deus e fala, Deus, eu não mereço isso. Deus sabe o processo, sim ou não? O processo dele é melhor que o nosso. A maneira dele resolver, por mais que os meus olhos achem que é ruim, para Deus é necessário. Amém? A Nájila hoje chegou aqui para mim, pastor, coube a nós a fazer a ministração do louvor nessa noite. Amém. Então sobe lá e pronto aí. E fala com o Senhor. Você sabe falar, não sabe? Sabe cantar. Conhece a Bíblia, sim ou não? A gente conhece, algumas coisas a gente conhece, não tudo, que a palavra é infinita. Então sobe lá e pronto aí. Sim ou não? Deu certo? Faz assim, deu certo. Amém? Por quê? Porque eu deixei Deus trabalhar. Eu não fiquei engessado. Quando nós engessamos as coisas de Deus, é muito provável que não vai sair da forma de Deus, vai sair da minha forma. Por isso que o gesso errado entorta o braço, que talvez era para ficar certo. A Bíblia, eu estou contando essa história porque ontem e hoje eu passei por um processamento. E eu vou ter que digerir ele ainda um pouco, sabe? Eu estou digerindo aos poucos. Aí eu pensei, Deus, eu não mereço. Aí, é verdade, nós merecemos, pastor. Não é nem pelo merecimento, é pela necessidade. Para Deus mostrar para nós o seguinte: a minha graça te basta. Por isso que eu já estou feliz aqui hoje. Só de eu conversar um pouquinho aqui hoje, antes de começar o culto, eu já me alegrei no Senhor. O processo continua, sim. A digestão vai continuar amanhã, depois, eu não sei quantos dias. Enquanto o problema for refletido ainda, de maneira que eu olho e parece ruim, eu vou continuar processando o negócio. Agora, se eu olhar, tirando o foco daquilo que é ruim e colocando o foco naquilo que é necessário, eu vou enxergar que amanhã aquilo que o Senhor permitiu contribuiu para a minha vida algo
que se torna bom. Porque Deus não quer ruim para mim nem para você. Deus é bom. Ele permite o mal, porque é necessário. Amém? Aí eu quero falar para você de algumas coisas aqui na Bíblia nessa noite. Tem hora que você erra o caminho, para você não ficar pensando o seguinte, que você vai acertar tudo. Se eu chegasse lá na irmã Neta no dia que eu fui lá a última vez, sem errar o caminho, eu poderia chegar lá no pastor José. Você não é, pastor? Você acha que só o senhor que sabe a estrada? Eu também sei. Só que eu errei. Aí você, né? Você já não pensa que você é tão bom assim. Você se torna um pouco mais dependente, humilde. Você se torna um pouco mais entendedor das coisas que o Senhor quer te fazer passar. Amém? Aquela angústia, aquela opressão, aquela ansiedade de querer resolver de maneira rápida, isso passa. Porque é Deus que resolve para nós. Essa passagem, eu já preguei algumas vezes sobre isso, e hoje eu quero falar mais uma vez sobre isso. Só que numa dimensão diferente. Atos capítulo 27, no versículo 9. Tudo que o Senhor permite, se eu entender ela é em Deus, eu vou sofrer menos, eu vou angustiar menos. Logo que você não vai sofrer angústia, eu posso dizer que você pode ir para o céu, amém? Você já está santo o suficiente para ir para lá. Você vai ver que aquele processo pelo qual você passa, há um propósito de Deus para ser revelado ou estabelecido. E se eu não cortar as etapas, nós vamos alcançar aquilo que o Senhor já alcançou para nós. Amém? Aqui fala de uma viagem que Paulo tirou, sim ou não? Paulo fez essa viagem porque ele quis? Não, ele era prisioneiro. Vamos entrar num contexto que eu não vou ler todo o capítulo, amém? Então Paulo era prisioneiro, mais um monte de gente prisioneiros. E lá tinha o comandante, sim ou não? Tinha um centurião, que na linha militar da época ele era um cara respeitado. Se ele falasse para o soldado mata Paulo agora, o soldado matava. A ordem dele era para ser executada de maneira direta. Ou seja, ele era respeitado, ninguém duvidava da palavra do centurião se ele mandasse. Sim ou não? Ele estava lá no navio, Paulo no navio, centurião no navio, um monte de preso no navio, comandante do navio e mais pessoas que trabalhavam no navio, sim? Aqui no versículo 9 diz assim, ó: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Amém? Vou ficar aqui. Então, Paulo prisioneiro no navio. Só que a Bíblia diz para nós que ele passou por um período de quê? Jejum, amém? De consagração, de separação para Deus. Prisioneiro, igual os outros. Só que aqui não é Saulo, aqui é Paulo, amém?
Paulo ele começou a fazer aquilo pelo qual o Senhor havia chamado ele: caminhar, falar da palavra, pregar para pessoas, estabelecer o reino de Deus, estabelecer discípulos, filhos espirituais, ou seja, fazer para que aquilo pelo qual o Senhor tinha como propósito na vida dele acontecesse, sim ou não? Só que aí Paulo entra no navio como prisioneiro natural, e aqui prisioneiro de Cristo, amém ou não? Só que Paulo, ele estava diante de muitas pessoas. O navio fala que havia 266 pessoas ali. Alguns pegam esse versículo e faz uma heresia dele, dizendo que o Senhor Jesus vai levar 266 pessoas com ele, amém? Do arrebatamento. Tem essa heresia, você já ouviu falar disso ou não? Tem igreja que prega isso, que vai subir só aqueles 266, 166, eu acho que é 266. É isso, não é? 144. Então já é menos que a do navio. Então era outro navio, de certo, né? Então, Paulo, ele está dentro de um navio como prisioneiro para ser levado a julgamento. Havia uma vigília contra a vida de Paulo. Não era bom que Paulo morresse. Mas Paulo estava dentro do navio por um propósito. O navio começa a passar por o quê? Tribulação. Por uma turbulência. Por uma situação que eles não esperavam, amém? Talvez você ontem ou hoje passou por uma situação que você não esperava. Talvez ontem ou hoje você passou por uma situação que você não queria. Mas o navio começa a passar por um problema, por um momento de perigo. E não foi um perigozinho, foi um perigo grande. Se nós formos ler o texto, toda a navegação entrou em perigo. O navio tinha carga, tinha peso, tinha muita gente. Só que diz a palavra no versículo 9 que Paulo, ele tinha passado por um período de jejum, e ele chega diante daquelas pessoas, ele chega diante do Senhor, fala aqui, dos senhores, de pessoas que estavam no navio, e o centurião estava lá. Só que o centurião do navio não coloca crédito na palavra de Paulo. O centurião coloca crédito em quem? No comandante do navio. E aí, quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por situações que nós não queremos, eu começo talvez a colocar mais crédito aonde? Naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu confio mais, sim ou não? O centurião, um homem respeitado militarmente falando, ele coloca crédito naquilo que ele estava vendo. O comandante do navio era um cara que sabia comandar o navio, sim ou não? Essa conclusão, ela é muito bem concluída, que o comandante do navio sabe comandar o navio, sim ou não? Você concorda com a minha conclusão, amém? Tá vendo só? Por quê? Porque o centurião, ele era um cara prudente, de maneira natural. Paulo, muito prudente, de maneira espiritual. Ele está lá preso, tranquilo, acredito eu, né? Talvez aflito dentro dele, mas não posso falar da aflição de Paulo. Ele fala por si mesmo. E ele fala para as pessoas o seguinte: olha pessoal, nós vamos passar uns acoxos aqui.
O navio vai passar por uns perigos. A carga do navio vai passar por um perigo. Nós que somos a tripulação, é isso? Do navio, vamos passar por um perigo. Oi? A tripulação vai passar por uma tribulação, amém? Para ficar bem bonito, redundante. Então, mas vocês fiquem tranquilos. A nossa vida está correndo perigo. A carga do navio está correndo perigo. Mas fiquem tranquilos, porque tem um propósito de Deus nesse negócio. Aleluia. Deus já me revelou. Eu estou dizendo para vocês que vai correr perigo, mas vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. Tribulação é necessário. Agora, dependendo do meu foco de visão, eu vou olhar para ela e vou achar que é ruim. Havia muitas pessoas ali. Praticamente todas elas, menos Paulo, olhou para o lado ruim, mas não olhou para o lado da necessidade. Por quê? Porque eu vou cortar o texto, tá? Para a gente não ler tudo. O texto ele transcorre dizendo a tribulação, que eles passaram por um caminho e foi aumentando o perigo. Lá no versículo 22 diz assim, ó: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Cadê o centurião? De maneira veemente, sabe, de maneira concreta, de maneira segura, sabe, de maneira certa, sem dúvidas, Paulo afirma para aquelas pessoas: olha, é necessária a tribulação, é necessário o problema, só que nenhum de vocês vai morrer. Nenhum de nós vamos morrer. Por quê? Porque o Senhor queria todos aqueles convertidos. A primeira pregação de Paulo aqui dentro do navio, ele já ganha 266 pessoas. 244, é isso? 276. Cadê o texto? Quantos tem lá? Leia. Está no texto aqui. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Amém?
Então o Senhor fala para nós aqui no 24, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Meu irmão, se você estiver firmado na palavra, direcionado por Deus, tribulação é necessário. Só que depois da tribulação vai vir o propósito de Deus. Primeiro, o Senhor não podia matar Paulo antes dele comparecer a César. Segundo, através da fé de Paulo, através da crença de Paulo na palavra, o anjo fala para Paulo: Paulo, todos aí, pela minha graça, vão alcançar a salvação. O propósito de Deus. O propósito vem antes da tribulação? Não. Primeiro, o problema. Primeira dificuldade. Primeiro, processamento. Para depois você comer o que foi processado. Paulo, ele fala de maneira enfática, sem dúvidas: olha, um anjo me apareceu nessa noite, de quem eu sou, um anjo de Deus, de quem eu sou, ou seja, de quem eu também sou dele, de Deus, e de quem eu sirvo, ou seja, eu sirvo esse mesmo Deus que esse anjo veio, e falou: eu preciso, Paulo, que você compareça lá diante de César. E não preocupa não, que pela minha graça, por sua graça, pela graça de Deus, eu te dou todos quantos estão aí junto com você. Então, quando nós passamos por um problema, e nós vamos passar por problemas, meu irmão, se você olhar para algo ruim, você vai ver que há algo ruim. Se o seu olhar estiver firmado na tribulação, pensando que a tribulação vai te dar prejuízo, ela vai te dar prejuízo. O navio ficou inteiro? Não. Paulo fala: olha, vai ter dano sim, do navio, da carga do navio, mas de vocês, não, vocês vão encontrar um outro Deus, que vocês ainda não conhecem. Então há problemas que surgem diante de nós, que nós falamos assim: eu não mereço. Deus, eu não mereço, Deus. Por quê? O Senhor sabe das minhas necessidades. O Senhor sabe o quanto eu preciso. Mas aí, eu não mereço, Deus. Por quê? Não é assim? É desse jeito. Nós somos assim. Só que o Senhor está nos processando, para que nós possamos entender que uma hora, determinada tribulação vai chegar diante de você, e você vai olhar para ela, e você vai falar assim: olha, isso é necessário para que a glória de Deus seja ouvida através de mim, através de outras pessoas, para que não seja eu glorificado, mas o Senhor Jesus seja glorificado através de mim. Paulo ainda fala: olha, pessoal, é necessário que o navio vai dar a uma ilha, porque lá na ilha vai ter um outro negócio de Deus. Lá Paulo vai curar o cara que era para morrer em questão de segundo. Aliás, né? Ele, né? A serpente vem, pica Paulo, e o povo fica olhando para Paulo. Ué, tem que morrer. Não tinha relógio naquela época, né? Eles olhavam para o céu, para o sol. Sabe onde que o sol, quantos minutos passou agora? Mas o que aconteceu? Esse cara não morre. Outro processo de Deus, outro propósito de Deus, através de uma situação que Paulo teve o quê?
fé, que Paulo acreditou, que Paulo recebeu uma palavra de Deus e creu que não ia ser diferente. Quando eu olhei o rastro do carro, que não era do pastor Elton, né? Eu achei que era, com toda certeza, eu não achei o caminho que eu precisava. Eu andei e voltei para o mesmo lugar, perdido, com mais aflição, com mais ansiedade, com mais cansaço, com mais despesa e talvez com algumas críticas. Amém? Pacote perfeito. Então, quando nós caminhamos e olhamos para a tribulação, ou para o problema, ou para o caminho que nós vamos passar, e talvez eu não enxergo as coisas de Deus, eu começo a enxergar as coisas que não são de Deus. Eu começo a ver o cansaço. É natural cansar. Você vai lá em Goiânia, anda lá o dia inteiro, vai não sei aonde, você chega aqui com o corpo cansado, amém? Mas se você estiver em paz de espírito, você vai dormir, vai descansar, e amanhã cedo você está, renovado, porque cansou o físico, mas o espírito não foi contaminado, amém? Agora, se eu não olho para Deus, eu fico ansioso, porque eu perdi tempo, e eu preciso ganhar tempo. O tempo hoje é dinheiro, o tempo é tudo. Quanto vale o tempo? Quantos reais custa 1 minuto? Quantos reais custa 1 hora? Sim ou não? Não coloca preço. Depende da profissão. Exatamente. Quanto que é a hora do pedreiro? Quanto que é a hora do médico? Quanto que é a hora do farmacêutico? Quanto que é a hora do fazendeiro? Quanto que é a hora do tirador de leite? Quanto que é a hora do caminhoneiro? Quanto que é a hora do empresário? Da diarista, do professor? Então, quando nós olhamos para... É sério, isso é muito sério. Porque o tempo, gente, ele é valioso. E Deus fala assim, olha, para mim um dia é igual a 1000 anos, 1000 anos é igual a um dia. E para mim... Aí Davi fala assim, olha, é melhor eu passar um dia nos átrios do Senhor, que 1000 anos ou 1000 dias fora dele. Aí há uma inversão de valores. Aí não é mais preço, é valor. O centurião, ele colocou um valor, uma expressão de segurança no comandante do navio. Só que ele esqueceu de valorizar a palavra de Deus, que era quem? Paulo. Paulo chega e fala, pessoal, vai acontecer. E aconteceu. Então há um processamento invertido. Há valores invertidos, há tempos invertidos. Por quê? Porque diante dos problemas que nós passamos, isso é fato na nossa vida real. Como cristãos, vamos passar por tribulações. Eu passei por aflições e vocês também vão passar. Jesus falou isso. Mas eu venci o mundo. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Sabe, então eu preciso entrar num ponto de convicção, que por mais que existe problema, eu vou passar por esses problemas, e eu vou ver o cumprir do propósito de Deus depois do problema. Porque senão, o Senhor, da maneira que Ele nos ama, da maneira que Ele nos deseja, da maneira que Ele é Pai, e sendo um bom Pai, sabe dar boas coisas aos filhos, Ele não ia permitir tribulação em nós, amém? Sim ou não? Ah não, meus filhos são todos bonzinhos, eles vão para a igreja de quarta-feira, às 19h30, escutar o pastor Jones pregar. Aliás, pastor Diógenes.
Tudo é bom, gente. Eu sou feliz, amém? Eles dão dízimo, eles dão oferta, eles cuidam da igreja, eles fazem culto no sol nascente. Então, eu não vou permitir nada, eles são joia, amém? Eu não vou deixar eles passar por problemas. Pastor Jorge é médico, trabalha tanto lá fora, coitadinho dele. Como é aquela que desenho tinha lá? Como é que é? Céus, não é assim? Só reclamação. Mas aí o Senhor não, gente. O Senhor quer um processamento genuíno. O Senhor quer que nós falamos convictos daquilo que nós temos. E Jesus falou: eu venci o mundo. Então em Cristo Jesus nós vamos vencer o problema. Sabe, eu estou falando para vocês na convicção daquilo que Deus é em nós. Porque se olhar para mim horas atrás, parece que pisando no pescoço. É aquilo que eu falei: Deus, eu não mereço. Aí o pastor José falou: merece. Sabe por quê? Porque Deus vai falar assim: olha, meu filho, pela minha graça, todos que estão aí navegando com você, esses 276 vão ver Cristo. Aqueles que estão lá na ilha de Malta vai ver Paulo ser picado pela serpente, que mata instantaneamente, e não vai ver a morte, porque Cristo não é morte, Cristo é vida. Para Cristo não há morte. Por isso que Cristo chega diante do velório do menino e começa a falar: o que aconteceu? Por quê? Porque Jesus está vendo o problema, mas ele não enxerga o problema. Ele vê a necessidade do problema, mas glorifica o propósito do problema. Isso é Cristo em nós, esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo, está lá, Cristo em vós, a esperança da glória. Agora, se olhar de maneira natural para cá, tinha um Paulo e tinha 276 tripulantes. E tripulantes também, né? Eles eram tripulantes atribulados. Como que eu enxergo as coisas boas desse jeito? A desproporção é muito grande. Por isso, as coisas de Deus é loucura para os homens. Porque quem vê a gente expressar, talvez essas palavras pense: esse homem é super-homem. Ele realmente é o pastor Jones Travolta. Mas nós temos que ser convictos. O problema existe. A morte bate na porta. A enfermidade bate no corpo. Mas eu vou conviver talvez com um problema, crendo que através do problema o Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Porque senão era para nós uma demagogia dizer que para nós não precisava de passar por problemas. Por isso que é um passo após o outro, por isso que é um caminho, por isso que é um processo. Jesus não vai chegar aqui e pegar um processador que somos nós. Ele é o processador, nós somos o processado, né? E pegar um processador pequenininho e colocar a gente grandão lá dentro que não cabe lá dentro. Jesus não vai fazer isso. Jesus vai nos processar de maneira gradativa, de forma que nós vamos passar pelo o processo e alcançar
aquilo que Cristo já alcançou por nós. Amém? Estou sendo claro? Então, quando nós passamos, a Bíblia é clara, passaremos por aflições, mas eu venci o mundo. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu preciso entender isso. Críticas, chega. Caminhos predispostos para que nós possamos errar, vai chegar diante de nós. Você vai dar a volta e vai voltar no mesmo lugar, se não ficar perdido, né? Às vezes alguns se perdem e não voltam para o mesmo lugar. Mas se eu estiver firmado numa palavra, nesse Deus que Paulo fala aqui, esse anjo que chegou a mim, esse anjo de Deus, que é o meu Deus, a quem eu sirvo. Preocupa não, pessoal. Vai vir umas ondas, vai vir uns vendavais, a proa do navio vai se estragar toda. Nós vamos ter que desprezar um pouco de comida, de alimento, de carga, para que as nossas vidas sejam o quê? Preservadas. Mas nós vamos dar no lugar seguro. Eu tinha que ir para Nínive, mas aí eu escolho ir para Tarsis. Vai ter problema no meio do caminho, porque o Senhor vai te levar para Nínive, porque o Senhor vai te levar para um local onde Ele vai ser glorificado, porque o Senhor não vai deixar você passar por problemas ou tribulações sem que você chegue no propósito dEle. Então não enxergue tribulação sendo algo ruim, mas enxergue tribulação sendo algo necessário. E nós vamos alcançar aquilo que o Senhor Jesus Cristo alcançou. Aleluia. Vamos orar nessa noite, vamos ficar de pé. Eu vou encerrar por aqui. Esse texto, aliás, a Bíblia toda, ela é interessante, ela é linda. Eu só vou ler. No versículo 33, olha assim, no 27 fala assim, olha, quando chegou-se a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Aí o texto começa a descrever que eles começaram a lançar, né? Aqui tem a palavra. Eles lançaram o prumo a 15 braças e acharam o negócio. Lançaram o prumo a mais tantos braços e alcançaram o negócio. Isso aqui fala de quê? Fala assim, de esperança. Paulo lançou uma verdade naquele navio. Paulo lançou uma convicção para aquelas pessoas. Paulo falou, olha, se vocês acreditarem nessa palavra, nós vamos chegar num lugar seguro. Deus não quer que nenhum de nós se perca pelo caminho. Deus não quer de nós nenhuma tribulação que vai nos levar para a morte. Deus não quer de nós nenhuma tribulação que vai nos deixar perdido, parado pelo meio do caminho. Mas Ele quer que quando o vento bater forte, nós possamos lançar o prumo e saber que há um lugar seguro.
Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Nós estamos com Cristo. O Espírito Santo dele está dentro de você, te orientando, te trazendo convicção, te dando esperança para dar um passo a mais e chegar num lugar seguro, onde você vai pisar em terra firme. O texto continua assim lá no 33, enquanto amanhecia, depois da 14ª noite, 14 noites, 14 dias, dentro de uma tribulação intensa. Eu não sei quantos dias tem durado o seu problema, a sua tribulação, se tem dias, se tem anos. Remanagassó. Creio que você vai chegar em lugar firme. Há um lugar separado. Há um lugar onde o Senhor está nos esperando. Aleluia. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estais sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir o pão, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando trigo ao mar. Aleluia. Não vou ler mais nada. O Senhor nessa noite está simplesmente dando para você uma dose de ânimo. Deus não vai tirar a tribulação. Deus não vai tirar problemas. Aliás, Ele pode até permitir problemas, para que nós possamos olhar e ver a necessidade de alcançar Cristo Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos, vamos orar nessa noite. Há um lugar seguro para mim e para você. Há um lugar aonde o Senhor está esperando para nos encontrar. Há um lugar que o Senhor ainda quer te ver, cheio de esperança, cheio de alegria, crendo que você conseguiu vencer as tribulações do dia mau. Pai, em nome de Jesus, sabemos que todos os dias, Senhor, nós somos colocados diante, ó Pai, de problemas. Como diz a Tua palavra, Pai, para nós o dia é mau. Isso é inevitável para nós. Mas se nós cremos numa palavra, Jesus, é fato, é certeza que nós vamos alcançar um lugar seguro. Pai, Paulo teve convicção. Paulo era o único naquele navio, Pai, diante de 276 pessoas. Mas ele creu no Deus que ele servia. Ele creu no Deus que ele tinha. Paulo acreditou naquilo que a Tua palavra é.
E Paulo trouxe esperança para todos. Paulo, ele foi o prumo do navio. Paulo foi o equilíbrio necessário, o balizador de Cristo sobre a tribulação, sobre o problema. Os olhos de Paulo não olhou para aquilo que era ruim, os olhos de Paulo olhou para aquilo que era necessário, para que o teu nome fosse glorificado sobre aquele lugar. Pai, em nome de Jesus, que através de nós, o teu nome seja glorificado. Pai, em nome de Jesus, que através de nós, o teu propósito seja alcançado. Em nome de Jesus. Papai, que nós não sejamos homens ou mulheres que abortam o teu processo. Pai, em nome de Jesus, que nós não sejamos homens e mulheres estéreis, que não gera frutos para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos cura. Pai, nos restaura na palavra. Pai, nos leva a crer e a esperar que nós chegaremos no lugar seguro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adore a Ele. Adore o Jesus nessa noite. Adore a Ele. Problemas sempre vão querer nos abater. Espere nele. Você pode fazer melhor. Levante sua voz. Adore a Ele. Ele é Deus que te levanta. Ele é Deus que te restaura. Ele é Deus que te traz esperança. Ô Senhor. Ô Jesus. Melhor do que eu sou, me levantou acima das montanhas. Declare isso. Nos levanta mesmo, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Sabe, tenha convicção desse Deus que você tem dentro de você, amém? E Ele vai te fazer romper barreiras que você jamais pensou em romper, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Estamos encerrados, tá? No domingo às 9 horas da manhã estaremos aqui crendo nesse Deus, que é o mesmo Deus de Paulo, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus.